Vamos para mais uma aula aí, certo? Aula de quê, professor? Aula de redação. Aula 3, tá, gente? Nossa aula aí do nosso canal aí, aula 3. O que é essa aula 3? Esquema básico. Esquema básico. O que tem que ter de esquema? Não é esquema mafioso da máfia, não. Esquema do tráfico das drogas, não. É esquema da redação, entendeu? Então, o que nós temos que ter na nossa redação? Nosso esquema. Na introdução, tem que ter o A mais B mais tese. Eu vou estar explicando o que é isso. Desenvolvimento. Ideia da tese, A mais B mais MC. E, na conclusão, repetir a tese mais desfecho criativo ou solução. Vou estar explicando isso aí passo a passo. Então, vamos lá? Beleza? Beleza. A mais B mais tese. O que seria isso aí? O A mais B é a apresentação do tema. É o que eu chamo de enroleixo. Você vai colocar, escrever, colocar um ponto, A, B, aumentando o que é A, explicando, colocando o ponto, depois a tese. Fechou a introdução. Seu ponto de vista, né? Tese é o ponto de vista. Quantas linhas? 3 a 6 linhas. Vamos lá? Tema: os danos provocados pelo machismo à vida dos homens. Vamos lá, analisar. Eu falei que tem que ter A, B e tese, certo? Então vamos lá. Na Roma, como a sociedade era patriarcal, a mulher tinha o papel de cuidar e educar os filhos, sendo importante apenas na procriação. Parte A. Aí eu tenho que continuar a apresentação do meu tema, certo? Além disso, olha aí o elemento coesivo que não pode faltar. Não pode faltar. Depois de ponto, sempre tem que ter elemento coesivo. Além disso, eram excluídas da votação, surgindo assim a crença da superioridade dos homens. Parte B é aquela explicação a mais da parte A. Então, tem que ter na introdução parte A, parte B, que é a ampliação da parte A, e a nossa tese. Nesse sentido, destacam-se dois aspectos importantes: a dificuldade do autocuidado e a expressão do sentimento. É a nossa tese, nosso ponto de vista. Então, a dificuldade do autocuidado, desenvolvimento 1, e a expressão do sentimento, desenvolvimento 2, certo? Beleza, tranquilo aí, apresentou a tese, apresentou o tema. Então, a introdução, qual é o esqueleto? A mais B mais tese. A começa, B amplia, tese seu ponto de vista, que você vai defender no desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, beleza? Beleza. Então, o que tem que ter no desenvolvimento? A ideia da tese, a ideia que você colocou na tese. Qual é a ideia? Dificuldade de autocuidado, expressão do sentimento, vão estar lá. Mais o que? Mais a parte A, parte B e o MC. O que é isso aí, professor? A parte A é o repertório. O que é um repertório? É um filme, é um livro, é um dado estatístico, é um fato importante, é uma música, é uma série. O que é essa parte B? É a explicação desse repertório de acordo com a sua ideia da tese. E o MC é a mini conclusão. Quantas linhas? Se forem 2 parágrafos de desenvolvimento, 7 a 9 linhas. Se forem 3 parágrafos de desenvolvimento, 5 a 7 linhas cada um. Beleza? Então vamos lá para o nosso primeiro parágrafo de desenvolvimento. Vamos lá. Em primeiro plano, vale ressaltar. Opa, professor, toda vez que eu for colocar um parágrafo para o outro, tem que ter o elemento coesivo? Sim, não se esqueça dos elementos coesivos, tá? Em primeiro plano, vale ressaltar a dificuldade do homem para estabelecer o autocuidado. Professor, o senhor disse de autocuidado, estabelecer autocuidado? Na ideia da tese, o senhor disse isso? Eu disse, olha aqui, ó. Olha lá no desenvolvimento. Dificuldade de autocuidado. Então, estabelecer o autocuidado. Então, tem que começar como? Ideia da tese. Beleza? Continuando aqui. Considerando feminino diante da população preconceituosa. Ideia da tese. Botei o ponto, elemento coesivo. Sob essa ótica, de acordo com os rótulos do machismo, quanto mais o homem se afasta do universo feminino, mais o homem será
Aqui não é difícil, tá, gente? Perdão aí. Aqui é... Deixa eu mudar a caneta aqui. Aqui é diz, tá? Desculpa aí. Diz, né? Miriam Beck, psicóloga judiciária do Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, peguei um argumento aqui de autoridade de uma psicóloga, beleza? Aí, essa é a parte A, que eu falei que é do quê? A parte A é o repertório, filme, livro. Por isso é importante lá da aula 2 você estudar o tema, beleza? Quanto mais tema você estudar, mais repertório você terá e mais chance na informatividade, né? E no seu desenvolvimento na produção textual ficar melhor. Beleza? Então, nessa lógica, devido ao pensamento, uma masculinidade saudável que se preocupa com o saúde corporal e mental fica cada vez mais distante da realidade por causa da sociedade machista existente. Aqui, nessa parte aqui, tem a parte B, que é a explicação do repertório, de acordo com a ideia, e a mini conclusão, é o que você não deve fazer. Eu deixei dessa maneira para você mostrar no próximo parágrafo de desenvolvimento, que é a maneira correta que você tem que fazer, beleza? Então, continuando aqui, olha só. Em consequência disso, né, outro elemento coesivo, continua aqui o segundo parágrafo. O que é isso aqui, professor? Aqui nós temos o desenvolvimento, o quê? 2. O que eu disse lá na tese? Desenvolvimento 2. Expressão do sentimento. Tem que estar ali, né? Você colocou. Então, é importante pontuar o cenário da grande atrito com a liberdade da expressão do sentimento. Beleza? Tá lá, tá lá. Tá aqui. Ideia da tese. Depois vem o quê? O repertório. Dessa maneira, o professor de psicologia Gregor Henrique, da James Madison University, nos Estados Unidos, explica que existe uma condição conhecida como alexithymia, descrita como dificuldade de descrever emoções e sentimentos que afeta boa parte dos homens. Trouxe aqui psicologia só que com um conceito, né? No outro eu trouxe só uma ideia de uma pessoa, que eu trouxe um conceito, né? Nessa perspectiva, agora tem a parte B, que tem que explicar a parte A, que é o repertório, de acordo com a ideia. A rigidez social é a grande culpada por impor os papéis masculinos, não abrem espaço para o expressamento das emoções adequadamente. Ponto. Mini conclusão. Agora, né? E está diferente daqui, que está tudo misturado, que não é para fazer. Você tem que fazer o quê? Separando por ponto. Logo, quando elas colocam para fora o que sentem, experimentam a culpa das condições sociais. Mini conclusão. Beleza? Tá aí o nosso parágrafo de desenvolvimento. Conclusão, eu tenho que repetir a tese. O que eu coloquei lá na tese, na minha introdução, eu tenho que repetir. Beleza? E o desfecho criativo, o que é desfecho criativo? Isso aí é o pessoal concurso militar e alguns vestibulares. E a solução do nosso querido neném. Quantas linhas da conclusão? 3 a 6 linhas. Então vamos lá. Aqui está dessa maneira assim, separado didaticamente, mas o correto é escrever aqui, beleza? Só fica aí para vocês aí. Então fica evidente, portanto, que as medidas devem ser postas em práticas para melhora da dificuldade do autocuidado, está lá na tese, e a expressão do sentimento, está lá na tese. Repetir a tese, planejamento do texto, perfeito. Agora eu tenho que trazer o quê? Os concursos militares e alguns vestibulares querem o desfecho criativo. Aí você vai fazer o quê? Resta saber, todavia, se os homens terão um equilíbrio na forma de pensar e agir, à medida que venham ser mais conscientes sobre a saúde mental e física. Aí, se for a solução do Enem, para isso é necessário que o governo federal, junto com as escolas e universidades, faça um movimento contra a sociedade machista, por meio de palestras, de rodas de debate abordando o assunto, a fim de mudar esse pensamento preconceituoso. Somente assim o problema será gradativamente erradicado. Beleza? Então, recapitulando aqui para fechar nossa aula, qual é o esqueleto da introdução A mais B mais tese? Você começa de acordo com alguma técnica de introdução, né? Você amplia aquela técnica,
depois você coloca seu ponto de vista. Depois do desenvolvimento, pega seu ponto de vista, coloca o repertório, explica o repertório de acordo com a ideia, mini conclusão. E, na nossa conclusão, repete a tese, desfecho criativo ou repete a tese, solução. Galera, espero que tenham gostado do vídeo. Deus te abençoe, inscreva no canal, compartilhe, ajude o coleguinha aí, professor Barretinho, beleza? Tamo junto.